eu tive que ouvir, vem pra cá, tive que ouvir um advogado. Claro, o advogado é necessário, claro que é necessário. A defesa é mais que necessária, ela é uma garantia, inclusive um direito inalienável, inquestionável de qualquer criminoso que seja. Agora, ter que ouvir de um advogado que a tal da cirurgiã plástica tinha pacientes e as pacientes no pós-operatório estavam sofrendo. Mas que argumentação é essa, advogado? Será que ela não pensou isso? Por que ela não pensou? Por isso que eu disse ontem, eu acho, que eu falei que foi uma demonstração clara de burrice também. Claro, isso não a exime da maldade, da crueldade, né? Do ato litigioso, criminoso, de tudo isso. Mas também há um componente de burrice, um componente inacreditável. Gente, é uma flagrante burrice tudo o que aconteceu. Espera só um pouquinho. É só você acompanhar para você entender, ó. Não pensaram, não tiveram nem raciocínio. E por isso foi, digamos assim, foi um trabalho policial importante, mas também muito, extremamente facilitado. Agora, argumentar, não, porque a cirurgia plástica, ela precisa atender o pessoal, né, no pós-operatório, não pode deixar o pessoal na mão. E outra, negócio de filho, de ser mãe, não pode ser presa, audiência de custódia, a prisão preventiva, não. Ela é mãe, ela tem um filho, ela tinha um enteado, inclusive, que estava junto com o advogado que foi assassinado. Ela pensou nisso antes, pensou no enteado, pensou no filho. Então faz o seguinte, já que o problema é esse, já que ela tem um filho, que ela é mãe, retira imediatamente do sistema penal brasileiro toda mãe criminosa. Toda mãe que tem filho tem que ser liberada imediatamente. São argumentações assim que se evaporam no éter, no ar. É inacreditável. Falar nisso, ainda sobre esse caso do advogado Lael Rodrigues. Nessa quarta-feira, realizada então essa audiência de custódia, Fórum Gumecindo Bessa, onde os suspeitos foram ouvidos. Vamos só conferir, balança aí, ó. Por volta das 10 horas da manhã, já era grande a movimentação em frente à 5ª Vara Criminal no Fórum Gumecindo Bessa, em Aracaju. A primeira a ser ouvida foi a viúva da vítima, a médica cirurgiã plástica Daniele Barreto Oliveira. Ela chegou acompanhada dos advogados com um casaco sobre a cabeça. Procedimento adotado pelas demais, a amiga da médica, Alvaci Feitosa Santos, e pela secretária, Adriágina de Souza Cavalcante. Após as oitivas das 3 mulheres, foi a vez dos homens envolvidos, Luiz Carlos dos Santos, Ronaldo Moura Santos e Pablo Juan Silva. A magistrada indeferiu os pedidos de revogação das prisões e de conversão em prisão domiciliar e manteve as prisões temporárias dos custodiados. Ela tem um filho menor e esse filho encontra-se desamparado, então a gente é normal que peça uma prisão domiciliar. Em relação ao processo em si, a investigação, a gente não pode adiantar muitas coisas porque a investigação está em curso. Então tem muitos elementos ainda a serem investigados, apurados. A defesa entende que é desnecessária essa prisão temporária, tendo em vista que nossa cliente está à disposição da autoridade policial para prestar depoimento, assim como já prestou na data de ontem. Ela mesma, voluntariamente, disponibilizou o acesso ao seu aparelho telefônico para que a polícia possa acessar esse aparelho. Então, a nossa cliente, ela está disponível para contribuir com essas investigações, logo sendo desnecessária essa prisão temporária que se prolongará por 30 dias. Nós também ouvimos o advogado de Alvaci Feitosa, que diz que é prematuro apontar culpados, se referindo às informações divulgadas pela polícia. Minha cliente ainda está muito nervosa, não é acostumada, é uma pessoa que não tem antecedentes criminais, uma pessoa que tem ocupação lícita, né? E se vê nessa situação. Mas agora já está judicializado, já tem processo. Vamos agora, com calma, analisar essas provas que a polícia diz ser tão robusta, porque mais robustas, mas não há nenhuma evidência forte. Então temos que ter calma. Vamos observar para tomar as medidas corretas para a melhor defesa da minha cliente. Você está vendo o que eu estou te falando? Eu entendo, claro que eu entendo os advogados. O cara tem que trabalhar assim. Mas então o cara quando diz para mim, não, porque o filho está desamparado, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Então, o filho da moça, da cirurgiã plástica, essa moça não tem família?
Ela não tem ninguém que possa olhar por essa criança que não tem nenhuma culpa, diga-se de passagem. Não tem ninguém para amparar essa criança. Só ela. Só exclusivamente ela. E outra coisa, não porque uma pessoa, isso, porque aquilo, porque o quê, residência fixa e tal. Se fosse seu irmão, o doutor Lael, você diria o mesmo? Se o doutor Lael executado, você, diante das câmeras, você dizer, não precisa não, que isso, que prisão preventiva, a moça até do bem. Foi uma fatalidade, né? Fatalidade, mas isso aí foi um plano diabólico, horroroso, ridículo, inacreditavelmente bizonho até na concepção dele próprio, na execução dele próprio, do próprio crime. E aí você vê também a diferença, né? O quanto a justiça brasileira é diferente. A justiça brasileira depende da justiça que o seu dinheiro pode comprar. A justiça brasileira depende do dinheiro que você possa comprar. A justiça brasileira, ela faz se desenvolver de acordo com o seu patrimônio. Não tem... Você viu o circo montado ontem, né? E nos dias que vão se seguindo, você vê. A coisa toda é notória. Você percebe, você constata a diferença do poder econômico de uma pessoa pobre, que não tem recursos financeiros, e a outra. Não, vamos chamar o fulano aqui, tal e coisa e tal. Há uma diferença brutal e extremamente cruel. Mas aqui, 6h49. De acordo com o termo de audiência, a cirurgiã plástica deve ser encaminhada ao presídio feminino, que deverá acompanhar o estado de saúde dela. Os demais custodiados devem ser encaminhados para a delegacia competente para as providências necessárias decorrentes do cumprimento dos mandados de prisão. E só, assim, uma coisa que eu imagino que deva acontecer, porque eu vi acontecer. Provavelmente deva sobrar muito mais para aquelas e aqueles que não têm dinheiro para contratar um bom advogado. A diferença é do bom advogado. A diferença tá aqui, Você vai ver para quem vai sobrar. E outra coisa, e mais, daqui a pouquinho todo mundo solto, resolvido. Tem o dia do Saci Pererê, do Boitatá, da mula sem cabeça, Papai Noel e por aí vai. Tem os dias, tem saidinha, tem regressão de pena. Você sabia que quanto mais o apenado ler, menos ele cumpre pena? É um negócio de louco, não. Se você ler, você sai mais rápido, um negócio de louco. Mas é tudo para socializar esses criminosos. Que coisa boa.